E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aí à nossa aula do curso de manutenção de celulares e reparos em placas. Sou o professor Fábio Gonçalves e vou estar com vocês aí durante todo o curso. Nessa aula de hoje, a gente vai ver sobre a última das 4 grandezas físicas nossa, né? Essa é a última, que é a nossa potência elétrica. Então essa é a aula 4 do módulo 1 de eletrônica analógica, potência elétrica. Então a gente vai ver tudo sobre potência elétrica nessa aula. Então os assuntos aí que a gente vai abordar nessa videoaula é o que é potência elétrica, né? Como funciona a potência elétrica, a simbologia e unidade de medidas aí da potência elétrica, os múltiplos e submúltiplos, né? Assim como as outras grandezas possuem, a potência elétrica também tem, né? O aparelho aí que faz a medição da potência elétrica, né? Os cálculos que envolvem a potência elétrica, né? Inclusive quando na videoaula prática vou mostrar para vocês aí como que a gente faz na real esses cálculos, né? E por último aqui, né, o efeito Joule, né, que é o efeito ocasionado aí devido à potência elétrica aí, né? A velocidade com que o tempo, né, que a corrente elétrica passa aí por um determinado equipamento aí causa efeito Joule. Então a nossa potência elétrica, né, o que seria potência elétrica? Então a potência elétrica pode ser definida como sendo o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num determinado período de tempo, né? Então você tem um equipamento, seja ele aí um equipamento eletrônico ou eletroeletrônico, né? Uma lâmpada ou um componente. Então a potência elétrica seria a passagem da corrente elétrica executando um trabalho num determinado período de tempo. Então isso gera uma potência, né? Em termos mais simples aqui, ó, é a conversão de energia elétrica em outra forma de energia útil, né, aos seres humanos aí, né? Aí eu coloquei até um exemplo aqui, ó, né, uma lâmpada, né, que quanto maior a sua potência elétrica, maior será a energia térmica dissipada, né, e com isso mais brilho ela produzirá, né, para iluminar o ambiente. Então o fluxo de corrente elétrica passando por um determinado equipamento, né, num determinado período de tempo, causa uma potência elétrica no equipamento, né, que é a transformação da nossa energia elétrica em alguma energia útil ao ser humano. Então, pessoal, coloquei o exemplo aqui, né, 2 lâmpadas, para a gente poder assimilar melhor aí a parte de potência elétrica. Então, uma lâmpada aqui que dissipa aqui a nossa corrente elétrica em forma de calor, né, em um determinado período de tempo, né, e produz uma potência de 60 watts, pode ver que o brilho dela é menos intenso, né? Se você pegar uma lâmpada aqui, onde a sua dissipação de calor aqui, onde transforma energia elétrica em energia térmica, em um determinado período de tempo, onde sua potência é de 100 watts, né, o brilho já é mais intenso. Então, a hora que você vai comprar uma lâmpada, você observa 60 watts, 100 watts, né, tem lâmpada de 120, 140 watts. Então, quanto maior a sua potência, maior é o trabalho que ela realiza em um determinado tempo, né? Então, ela vai gerar um maior brilho, né? Se for um motor aí de maior potência, né, vai gerar um maior torque, né? Um vai ser mais forte que o outro e assim por diante. Então define-se que potência elétrica é a rapidez com que se produz trabalho. Então podemos considerar, para facilitar o entendimento, como sendo a capacidade de produzir trabalho que uma carga possui em um certo intervalo de tempo, né? Assim como eu disse para vocês. Então a passagem da corrente elétrica em um determinado componente, por exemplo, né, em um intervalo de tempo,
né, ele transforma energia elétrica em alguma energia útil. E isso causa uma potência, né? E essa potência aí a gente pode calcular ela, né? A gente vai ver mais à frente aí como que faz o cálculo dela. E a potência é uma carga, né? É uma grandeza elétrica aqui que ela depende de outros fatores, né? Como a resistência, a tensão e a corrente. Então, uma vez aplicada aí uma tensão a uma resistência, geramos corrente elétrica e com isso produzimos potência. Então a gente precisa das quatro grandezas, na verdade, uma depende da outra, né, para poder funcionar. Então tudo que corre, né, que passa uma corrente elétrica, né, há uma tensão junto, que também o material oferece uma resistência que produz potência. Beleza? Então a simbologia aí da potência elétrica, né, representado pela letra P maiúscula, né, e a unidade de medida é o watt. Né, a gente fala às vezes watt, né, mas pode ser as duas coisas, né? Pode ser watts ou watts, né? 300 watts de potência ou 300 watts de potência. Esse é o nome do físico aí que descobriu a potência elétrica. Então a unidade de medida é o watt e a letra maiúscula que é o W, que representa o watt. Então, um exemplo aqui, a letra P, né, que é a nossa potência, 300 watts. Então, a gente pode escrever aqui 300W, né, que é 300 watts. A simbologia na eletrônica aí, quando vocês vê algum componente, alguma fonte geradora aí de potência, vocês vão ver aqui, ó, é o círculo com o W no meio. Essa aqui é a simbologia na eletrônica, representando algo que gere potência. E o nosso wattímetro, né, que é o equipamento que mede a potência elétrica, faz a medição da potência elétrica, é o wattímetro. E o wattímetro, eu quase não encontrei um wattímetro, aí, uma figura que representasse diretamente o wattímetro. Eu encontrei essa daqui, no caso seria um wattímetro analógico, né, mas que representa aí, o nosso wattímetro. Né, as escalas aqui da potência e o W maiúsculo representando o watt. Então a nossa potência elétrica, como a corrente, a tensão e a resistência, possui os múltiplos e submúltiplos. Né? A unidade watt, que é a unidade principal, né, que está aqui no meio aqui da nossa escada. Então subindo a escada você tem o quilowatt e o megawatt. E descendo tem o miliwatt e o microwatt. Então assim como a gente viu nas outras grandezas, né, se você descer a escada, você multiplica por 1000. Se você subir a escada, você divide por 1000. A nossa potência elétrica aí, as potências inferiores, o mais utilizado é o miliwatts. Microwatts é bem difícil, então miliwatts. E para potências superiores é adotado aí o quilowatts, né? É o mais utilizado aí, que se gera em transformadores, em geradores aí menores, né, em motores grandes, né? Quilowatts. Já megawatts aí é propriamente dito a fonte geradora aí, que são usinas hidrelétricas, termoelétricas, que megawatts já é uma grandeza escalar bem grande, né? Então alguns exemplos aí, como eu fiz na corrente, na tensão e na resistência. Então P de potência aí, 2 miliwatts, transformando aí para watts, você vai ter 0,002 watts, né? Você vai dividir por 1000. E a potência de 6 kW, você passar para watts, você vai multiplicar por 1000. Então vai dar 6.000 watts. Então o aparelho que faz a medição da potência elétrica é o wattímetro, como eu disse anteriormente. Há wattímetros aí digitais, né, como esse aqui, um equipamento até bonito. Dificilmente aí você vai disponibilizar aí, ter o luxo para comprar um wattímetro, só para poder fazer a medição da nossa potência, né? Por ser um equipamento até meio caro de se comprar. Então a gente usa aí o próprio multímetro. Aí você vai me falar, mas o multímetro não tem a escala de wattímetro, né? Mas a gente vai poder usar aí, né, o voltímetro e o amperímetro.
para a gente poder descobrir a nossa potência elétrica através de um cálculo. Então a gente usa aí o próprio multímetro, né, faz uma conta básica aí e a gente descobre a potência elétrica. Então o watímetro, se você pegar tanto o multímetro para poder fazer o cálculo para descobrir a potência, ou propriamente dito aqui o próprio equipamento watímetro, né, o equipamento tem que ser ligado em série e em paralelo ao mesmo tempo no circuito, para você poder descobrir a potência elétrica. Por quê? Porque ele faz essa conta básica aí da tensão, né, versus a corrente. Então você vai multiplicar a tensão pela corrente e você vai descobrir a potência. Então na realidade, que nem eu passei para vocês aí, a gente não vai precisar de um watímetro, né? Então a gente com o próprio multímetro aí, a gente faz uma conta básica e descobre a potência elétrica. Então aqui eu coloquei um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Se um aparelho aí possui uma tensão de trabalho de 220 volts, né, e um consumo de corrente de 5 amperes, né, qual seria a potência desse equipamento? Então P aqui de potência, né? Então 220 volts, né, multiplica aí pela corrente de consumo do equipamento, você vai ter a potência elétrica. Então 220 multiplicado por 5 vai ser 1.100 watts de potência. Então esse equipamento aqui, né, que a gente está fazendo como exemplo, tem 1.100 watts de potência. Então pessoal, aqui eu vou fazer como exemplo, né, um cálculo aí que as companhias de energia costumam fazer, né, para poder mandar a conta para a gente aí, né? Então é usada a potência elétrica para fazer esse cálculo, né? Geralmente a potência elétrica é usada, né, para gerar o cálculo, né, para calcular o consumo de energia gasto de um equipamento, né, num determinado espaço de tempo, aí, período de tempo, né? Pode ver que na sua casa tem um poste, no poste tem um relógio, esse relógio é um watímetro. Então toda a energia que passa por ele, né, ele faz o cálculo do consumo mensal, né, em relação ao tempo de uso, através da potência aí ele vê quanto custa, né, o rapaz que passa pegando a medição, depois calcula a potência gasta por mês, né, o consumo com o valor de watts hora, né, qual é esse custo aí e manda a conta para você. Então eu coloquei um exemplo aqui de um chuveiro, né, o consumo aí de trabalho de um chuveiro é de 5.000 watts hora, né? Então se o chuveiro, nesse exemplo aqui, numa casa, se ele ficar ligado durante 1 hora, ele tem um consumo aí de 5.000 watts. Então sabendo aí, ó, que a operadora de energia cobra cada 80 watts hora 60 centavos de reais, então a gente vai ver aqui qual o gasto desse equipamento, né, se ele ficar funcionando durante um dia, né? Vamos supor, você pega o chuveiro, liga ele, deixa 24 horas o chuveiro ligado. Então, se cada 80 watts hora custa 60 centavos, né, durante 24 horas, qual que é o consumo? Qual seria o valor, né, desse consumo? E aí também aqui, ó, durante um mês, né, eu coloquei também aqui durante um mês para a gente calcular aqui um banho diário aí de 10 minutos. Durante um mês, qual seria o valor da conta, né, em reais? Então, se você pegar aqui, ó, o consumo em potência do chuveiro, que é de 5.000 watts hora, né? Aí você pega um dia, né? Que eu quero saber aqui, primeiramente um dia, né? Um dia de funcionamento, né, desse chuveiro, se ele ficar o dia todo ligado. Então você pega 5.000 watts, divide por 80 watts, que é o custo por hora. Então vai dar um valor aí de 62,5. Né? Esse valor aqui ele não tem unidade, porque o watts aqui, a hora que você divide, você corta o watts com watts, né, fica um número real, né, sem unidade de medida aqui. Então, um dia, você vai pegar aqui o 62,5, né, que é o resultado dessa conta, e multiplicar por 60 centavos de reais. Então, se o chuveiro ficar 24 horas ligado, né, com um consumo de 5.000 watts hora, né, com esse valor aqui, a cada 80 watts hora,
né, você vai ter aí por hora 37,50 centavos por hora, né? Aí você vai pegar esses 37,50 por hora, né, e multiplicar por 24, que a gente quer saber o dia todo. Então você vai ter um consumo aí de R$ 900 por dia, se esse chuveiro ficar ligado o dia todo, né? R$ 900 aí é uma paulada aí no mês, né? Sabendo que é em um dia, né? Então, se o chuveiro ficar ligado o mês inteiro, você tem que vender a casa para pagar a conta de força. Então, agora que a gente quer saber 10 minutos de banhos diários, né? Quanto seria o valor por mês? Então, uma hora a gente tem 60 minutos. Então, a gente primeiro tem que saber por minuto, né? Qual seria o valor por minuto? Então, se você pegar aqui em uma hora, né, sai R$ 37,50 em reais, né, uma hora de banho. Então você pega 37,50 e divide por 60 minutos, né, que é uma hora. Então vai sair 62 centavos por minuto, né, o custo do chuveiro ligado. Então você pega os 62 centavos por minuto, faz vezes 10, né, multiplica por 10 minutos. Então o dia vai sair R$ 6,20, né? Um banho diário aí de 10 minutos sai R$ 6,20. Então agora a gente quer saber em um mês, que é 30 dias. Então você vai pegar aqui os R$ 6,20 e multiplicar por 30, né? Durante 30 dias. Então sua conta de energia aí vai vir de R$ 186 durante um mês, né? Se essa pessoa tomar um banho diário de 10 minutos, você vai pagar R$ 186. E agora que eu coloquei geralmente essa etiqueta aqui, pessoal, ela vem aí marcando nos equipamentos eletroeletrônicos. Nesse caso aqui é de chuveiro, né? Eu peguei exemplo aqui de chuveiro. Então um chuveiro 127 volts e um chuveiro de 220 volts. Pode ver que marcando no meio aqui que o consumo aqui de quilowatts-hora é de um banho diário de 8 minutos. Então, esse chuveiro 127 volts aqui é de 5.500 watts e o de 220, 7.500 watts. Então é bom observar a bandeira dele aqui, ó, que essa bandeira desse chuveiro é a letra D, né? Então a letra D aqui ele tem um consumo de 5.700 watts, né? Esse consumo aqui é referente a um banho diário de 8 minutos, né? Esse outro aqui de 220 é a letra F. Então é média aqui 7.900 watts, né, com banho diário de 8 minutos. Então, tanto um quanto o outro aí, o gasto é bem elevado, né? Então, geralmente nos equipamentos, se for comprar, você observa, né, a bandeira aqui, qual que é a letra. Né? Os mais econômicos está entre A, B e C. Então, se você comprar um equipamento aí com a letra A, B e C aí, são os mais econômicos. Então, pessoal, como a gente viu anteriormente aí, né, sobre a potência elétrica. Então a potência elétrica a gente faz a medição com o watímetro, né, que é a potência em watts. Então a gente faz a medição com o equipamento chamado watímetro. Só que é o seguinte, no dia a dia a gente não tem um watímetro. Então como que a gente procede, né, para fazer a medição da potência de um certo equipamento ou de um certo circuito? A gente vai usar o multímetro normal, convencional. A gente vai fazer a medição primeiro da corrente do circuito, né? A gente vai lá e coloca o equipamento na função de amperímetro, né? E liga em série no circuito e faz a medição da corrente. Depois a gente vai e coloca o multímetro em voltímetro, né? Mede lá em paralelo e vê o valor da tensão, né? Tendo a tensão e tendo a corrente, né? Você faz um pequeno cálculo aí e você consegue descobrir a potência do equipamento, né, ou do circuito. Então aqui nesse simulador, né, eu coloquei aqui o equipamento nosso, que é um watímetro, para vocês verem aqui que ele tem a função de amperímetro e a função de voltímetro no mesmo equipamento. Então você tem que ligar, né, em série com o amperímetro, né, e em paralelo com o voltímetro. Então a hora que eu ligar o nosso simulador aqui, ó, fechei, coloquei uma fonte, né, de corrente contínua, 9 volts. A hora que eu fechei a minha chave, começou a circular a corrente pelo circuito, né, coloquei uma lâmpada aqui
como sendo a nossa carga, né, que vai utilizar a corrente que flui pelo circuito. Podem ver aqui, ó, que a corrente passa pelo amperímetro, né? O amperímetro tem que fazer parte do circuito para poder fazer a medição, né? No nosso caso aqui é de 621,53 miliamperes. E o nosso voltímetro, ó, que ele está aqui em 8,94 volts, né, que é quase o valor da nossa bateria. Então o que ele faz? O watímetro, ele pega a tensão de 8,94 volts, multiplica pela corrente de 621,53 miliamperes, né, e dá o resultado em watts aí, que é a nossa potência, que é 5,56 watts. Então se vocês pegarem a calculadora e calcular aí 8,94 vezes, né, 621,53, aí você vai ter aí 5.553,56 miliwatts. Então transformando aí 5.556 miliwatts em watts, né, você vai dividir por 1000, né? A hora que você divide por 1000 aí, você vai ter 5,56 watts, né? 5,56 watts. Essa é a potência do nosso mini circuito aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, simulando para vocês aí. Beleza, pessoal? Então essa foi a demonstração de como faz, né, qual é o procedimento para a gente poder fazer a medição da potência, né, em um determinado circuito, sem ter a necessidade aí de um watímetro. Beleza? Vamos prosseguir com a nossa aula aí. Tem bastante coisa pela frente ainda. Então agora, pessoal, a gente vai ver o último assunto aí dessa videoaula, né, dessa matéria sobre potência elétrica, que é o nosso efeito Joule, né? O que é o efeito Joule, né? A lei de Joule, né, ela estuda a transformação da energia elétrica em energia térmica, né, calor. Então todo componente, material, qualquer coisa que a corrente elétrica passa e tem uma resistência interna que opõe-se a essa corrente, então ela produz energia térmica, né, calor. Por quê? Porque a oposição à passagem da corrente elétrica, qualquer material que tiver oposição à passagem da corrente elétrica, ela vai barrar os elétrons. E nisso de barrar os elétrons vai se acumulando, né, porque você está barrando os elétrons. Quando você barra os elétrons, né, há muita concentração aí de cargas negativas, né, nessa barreira. Então começa a aquecer. Então a gente transforma aí a energia elétrica, a corrente elétrica, em energia térmica, né? E produz calor. Então às vezes aí, que nem um componente, às vezes que a gente fala, está aquecendo na placa, aí vamos supor um capacitor, né? A placa está em curto de um celular, você coloca na fonte e ela dá um consumo, e você põe a mão na placa aí, tem um componente que está aquecendo bastante. Aí você vê que é um capacitor que está aquecendo. É o porquê? Porque a corrente elétrica não está fluindo pelo componente, né? Chegou ali, ou por fadiga do material, né? Ou porque o material queimou, né? Ou por algum outro motivo, né? A corrente elétrica está chegando ali, está sendo barrada. Então, quando ela é barrada, né, acontece o que? Acúmulo de corrente. Então começa a aquecer o componente devido aos elétrons, como se diz assim, se apertar nessa barreira. Então a energia elétrica começa a se transformar em energia térmica e nisso produz calor. Aí começa a aquecer o componente. Então aqui eu explico isso daqui, ó. Sempre que uma corrente elétrica passar por um condutor, né, ou com algum outro tipo de componente, esse sempre produz calor, né? Por quê? Pois a passagem forçada dos elétrons nesse condutor ou componente tende a aquecer, né? Isso depende da espessura e da resistência do material, né? Se o material não tiver, como eu falei com vocês aí, queimado, né? Ou fadiga do material aí, trincamento ou algum tipo similar, depende da espessura dele, da resistência do material, então vai produzir calor,
né, é a passagem forçada dos elétrons ou totalmente barrados os elétrons. Isso produz energia térmica, né, que é transformada em calor. Então, se você pegar aí, vamos supor aqui nesse exemplo nosso uma lâmpada, né, a corrente elétrica que passa aqui pelo filamento da lâmpada, né, a corrente ela é mais intensa do que a espessura do filamento da lâmpada. Então, os elétrons vai passar por aqui pelo filamento, como se diz assim, forçado, né? Os elétrons passam se esfregando um no outro. Então, isso produz calor, né? Os elétrons, quando eles passam forçado por algum componente ou algum condutor, onde eles têm que se espremer para passar, porque há mais elétrons do que a espessura permite, então e nisso produz calor, né? Começa a aquecer o material. Então a energia elétrica produz energia térmica, né? E nisso acontece o calor, né? Irradia em forma de calor. Então no caso da lâmpada aqui o filamento aquece, né? E produz luz. Então o funcionamento da lâmpada acontece por isso. E o efeito Joule também acontece, né, nos motores aí. Então a potência elétrica absorvida por um motor elétrico, né, transforma-se na grande parte em potência mecânica. Então a energia elétrica que entra no motor, né, grande parte dela transformada em energia mecânica que faz girar o motor. Só que também há perdas, né, dessa energia. Então essa maioria da parte da energia é transformada em potência mecânica e uma pequena parte em calor, né, que são as perdas de rendimento do motor. Então, se você pôr a mão no motor na hora que ele está girando, você vê que ele esquenta. Então, por quê? A maior parte é transformada em potência mecânica para fazer ele girar. Só que nisso também acontece o efeito Joule, que é uma pequena parte aí que transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, a gente, nos motores elétricos aí, a gente pode até ver na etiqueta dele o rendimento, né? Então, esse rendimento aí quer dizer que a parte da energia que realmente é transformada em potência e uma pequena parte transformada em energia térmica em forma de calor. Então, por essa razão, todas as máquinas elétricas aí se esquentam quando funcionamento. Então, aqui eu mostro nesse exemplo aqui, ó, a potência elétrica de entrada, né? Potência mecânica de saída, que é o motor girando, e a parte de baixo aqui, no total aqui a carcaça, se você colocar a mão, né, você vai ver em calor, que são as perdas do motor aí, da energia elétrica em calor. Então esse efeito Joule aí, né, tem aplicações, né? Esse efeito Joule aí, ele tem aplicações, né? Que nem o exemplo que eu dei da lâmpada, né? Então, devido ao efeito Joule, né, conseguiu inventar a lâmpada, que é transformar energia térmica, aliás, energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule aí, ele é utilizado para o nosso bem-estar, né? Então, pode ver aqui um exemplo disso é o chuveiro, né? Transforma energia elétrica em energia térmica através da resistência e aquece a água, né? Os aquecedores, forno elétrico, como eu disse, as lâmpadas, ferro de solda que a gente usa, né, que tem uma resistência dentro, transforma energia elétrica em energia térmica. Então, bastante equipamento utiliza esse efeito Joule, né? Os fusíveis, né? Um fusível é um componente essencial no circuito, que ele faz a proteção. Então, esse filamento dele aqui, ó, é bem fininho. Então, conforme a corrente que passa por ele, causa aí o efeito Joule. Então, se a corrente for intensa, como o filamento é fino, então aquece tanto o filamento que acaba se rompendo, né? O material não aguenta, fadiga e acaba se rompendo. E os disjuntores aqui também, né, que utilizam aí do efeito Joule, né, causado pela corrente elétrica para poder desarmar aqui. Se a corrente for muito intensa, né, aquece, né, o equipamento por dentro e acontece o desarme aqui do disjuntor. Então, esse foi o final da nossa aula 4, pessoal, né, do módulo 1 de eletrônica analógica. Espero que vocês tenham gostado, né, estudem,
visualizem bastante os vídeos, preste atenção, né, que é bastante importante aí para vocês aprenderem aí e colocar em prática no dia a dia, beleza? Então a próxima aula nossa aí, a gente já vai ver sobre componentes, né, e o primeiro deles é o resistor, beleza, pessoal? Então um abraço, até a próxima aula aí, valeu, obrigado.